sem aquele vínculo afetivo, se compromete aí o corpo físico. Eu queria só falar uma coisa antes, Cláudio. Assim, a gente sempre deixa claro nesses assuntos que não existe certo e não existe errado. Nenhuma opinião fechada. Né? Existe aquilo que é bom para você naquele seu momento, porque nós, às vezes, estamos numa fase aí do nosso processo evolutivo que talvez seja necessário passar por esse processo, né? É claro que você se envolver sexualmente com diversas pessoas vai ocasionar um desequilíbrio, na minha opinião. Porque você está lidando com diversas energias. E quando a gente fala em responsabilidade, depende da intenção, o que você está buscando com aquilo. Então, na minha opinião, sim. Claro que se for um sexo eventual, não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa comum, eu acredito que seja um desequilíbrio tão pequeno que nem seja um desequilíbrio. Mas se você tem isso como hábito, e depende da forma que isso também é feito, né? Então vamos supor, a gente sempre fala aqui da questão moral, da sua intenção, né? Do que você coloca na sua atitude. Então vamos supor aí um homem, mas poderia ser uma mulher também, que busca sexo a qualquer preço ou causando prejuízos para o outro parceiro envolvido. A gente tem que sempre lembrar que tem um outro parceiro envolvido, né? Que pode ser um homem, pode ser uma mulher. Mas para você obter sexo, qual foi o seu comprometimento? Né? Então, foi um sexo sem compromisso mesmo de ambas as partes? Ou será que a outra parte ali foi iludida ou enganada para poder ceder ao sexo? Então depende dos comportamentos, por isso que não é uma situação fechada, depende de cada caso, mas na minha opinião causa sim um desequilíbrio, porque sempre cria uma expectativa, né? E a gente lê nos romances espíritas quantas histórias, né, que foram transmitidas aí através da psicografia, de pessoas perturbadas que passaram muitas até encarnações perseguindo o outro por conta dessas promessas, desses compromissos e dessas ilusões. E aí, Edson? Eu vejo da seguinte forma, a Elaine falou dessa questão da promiscuidade, da continuidade. Vamos partir de novo do seguinte princípio: o sexo é uma energia física e o espírito utiliza para algumas coisas. Nós somos espíritos. Uma hora nós vamos deixar o corpo físico e vamos para o plano espiritual. Em que situação? Então a pergunta do ouvinte é se vai atrapalhar o corpo físico, né? Se vai causar algum problema para o corpo físico. Eu diria que pode causar mais para o espírito. Qual que é a palavra que ele usou? Foi no... e não pela... que já sumiu aqui da minha tela, mas porque o que a gente tem que pensar é o seguinte, as consequências físicas pode ser de você estar... Se você está trocando sexo com várias pessoas, pode ser que você uma hora encontre alguém com uma doença e ela seja transmitida para você e você vai ter problemas físicos. Com relação à energia espiritual, que é o caso? Ora, se é uma energia que ela é física e que o espírito, depois de desencarnado, não vai mais precisar dela, isso que a gente tem que pensar. Porque o espírito não fica fazendo sexo no plano espiritual. Não procria, porque o sexo é uma energia feita para procriação, tá certo? Aliás, existe a diferença dos casais justamente para isso. Hormonais e tudo, né? Até em termos de organismo e tal. Justamente para isso. Tem gente que não gosta quando eu falo isso, que o sexo é para procriar. E é mesmo, é para procriar. É energia criativa. Porque é uma energia física. O espírito não tem sexo. Questões 200 e 201 do Livro dos Espíritos. O espírito é uma energia. Ele aprende a usar o sexo no corpo físico. Porém, fora do corpo, ele prescinde disso. Ele não precisa disso. Porém, segundo os relatos, segundo as histórias, existem muitos e muitos casos de espíritos que desencarnam e por força de terem se deixado influenciar pela energia sexual sem controle, porque quando você começa a buscar vários parceiros, você está descontrolado. Você não está pensando, é o sexo que está tomando conta da sua emoção. Você não está raciocinando, não está racionalizando, você está pagando para fazer sexo, quer dizer, virou um vício. E todo vício causa desequilíbrio para o espírito, como o sexo, como o cigarro, como a bebida, como outro qualquer. E aí você, desencarnado, ao invés de se desprender, acaba ficando próximo, vira um encosto. Essa que é a palavra certa. E querendo se encosto aproveitar sexual. da energia sexual de outros casais também, né?
Então, respondendo ao ouvinte, pode causar problemas físicos sim, dependendo da série e mais o problema maior vai ser o espiritual. De dependência, né? Então, perguntando aqui... Bom, vou fazer essa pergunta já. Agora, Paula, essa questão de cuidar do corpo, como a outra pesquisa diz aqui, tem que fazer exercícios, e também, como a gente está falando, uma sexualidade mais equilibrada, isso é importante para que a pessoa tenha ali uma mente sempre boa, né? Não entre num desequilíbrio. Sim, é muito importante. Eu posso falar por mim, né? Comecei a sair do sedentarismo, estou pedalando, né, de bicicleta, e é isso que foi dito mesmo, com acompanhamento médico. No mínimo 35 minutos de uma caminhada ou de bicicleta, isso é muito importante, traz uma disposição muito boa. Já muda, né? Muda completamente, muda completamente. Você começa a se sentir melhor, sentir mais disposto. Eu tinha muita preguiça, muito feio falar isso, mas é verdade. Me sentia sempre muito cansada, mas é o sedentarismo mesmo. A partir do momento que você começa a se movimentar, começa a se exercitar, uma situação, você começa a se sentir muito diferente. Hoje eu me sinto muito disposta, eu durmo 6 horas, são suficientes no meu sono, me sinto renovada, o que eu não tinha antes. Claro que tudo isso tem que vir acompanhar também de uma boa alimentação. Quantos quilômetros você faz? 3. Todo dia? 3. Tô começando com 3. Você faz todo dia? 3 vezes por semana. E de final de semana eu vou passear de bicicleta. Aí eu caminho, aí vai um pouco mais. Legal. Mas isso é muito importante, muito importante. Até porque eu tive problemas de saúde, aí foi um puxão de orelhas, né? Aí você tem que começar a ver a vida de uma outra forma. Aquele termo enferrujado, né? É muito apropriado, né? A gente só vai se enferrujando mesmo. A gente só sai da zona de conforto quando a gente é empurrado, né? Às vezes obrigatoriamente, foi o que aconteceu comigo. Mas é isso, mas aí eu consigo ver tudo isso hoje. Então, uma boa alimentação, praticar exercício, 35 minutos passou de 30 minutos, né? Até 35, 40 minutos é suficiente e é muito importante. E a gente fica criando, às vezes, muitos obstáculos, né? Preciso ir para uma academia, preciso disso, preciso daquilo. Na verdade, você precisa só sair andando, né? Anda na rua, anda na avenida. Olha, você precisa só se movimentar, sobe escada, mora em prédio, sobe lá mesmo. 5 andares. Eu não gosto de ir pra academia, né? Eu falo que eu não me enquadro muito naquela. Mas tem no prédio onde eu moro, tem a sala de ginástica, eu vou lá, faço uma esteira, caminhar. Pode ser uma caminhada na rua mesmo. Então, assim, existem outras maneiras. Sobe a escada do prédio. Tem que exercitar, né? De uma maneira E criar o hábito, outra. né? Eu acho que o difícil é você criar o hábito. Esse é o difícil. Boa nova. Bom, tem 2 perguntas aqui. A primeira é a seguinte. O idoso que se sente solitário e aí ele vai numa casa de prostituição. Do ponto de vista espiritual, é equivocada essa postura? Boa questão. Qual a sua opinião, Edson? O que ele fala exatamente que eu não entendi? Qual é a questão que ele coloca? A exata. Justamente essa aí. Qual? Se o idoso que vai na casa de prostituição está errado. Está solitário e aí está buscando uma companhia, se isso teria algum peso negativo do ponto de vista espiritual. De novo, não tem o certo e errado, né? A gente já colocou. Tudo vai depender dele. Quer dizer, nós temos casos aí de idosos que acabam conhecendo pessoas em casas de prostituição, que acabam casando e se dão muito bem, quer dizer, na vida. Tudo é uma questão de quanto que o sexo é importante na sua relação. Pode ser que nesse caso ele foi buscar para satisfazer o sexo e depois ele acaba encontrando satisfação de outras coisas. O que ele está da buscando, companheirismo, né? Então, do companheirismo, de uma série de coisas, tá certo? Eu vou insistir novamente, Cláudio, o sexo é uma condição física do corpo humano. O espírito, ele é um ser que habita o universo. Fora do planeta Terra, a gente não sabe nem como é que são essas questões. Outra coisa, no plano espiritual não existe procriação, não tem o espírito macho que casa com a espírita fêmea, apesar de que o André Luiz fala de casamentos lá no plano espiritual, né, lá no plano onde ele foi, que era um plano bem baixo, deixar claro isso. Isso, né? E
Mas não tem o espírito macho com a espírita fêmea que vão casar e vão gerar uma série de espíritozinhos. Isso não existe. Não existe. Quem cria espíritos é Deus. Espírito é uma energia e o espírito trafega pelo universo inteiro. Se você se prende às coisas materiais, você se prende ao mundo físico. Ao invés de sair, você fica preso à crosta planetária, que foi o que eu brinquei aqui dizendo que vai virar um encosto sexual. Existem lendas daqueles espíritos sócubos, íncubos e cubos Isso. e sócubos, né? Que são espíritos Que fazem filocupletos. sexo, né? São espíritos em desequilíbrio. É só isso. Tudo que depende do que você quer para você como espírito. Nós estamos falando de doutrina espírita, tá certo? E é bom a gente refletir também, né, Edson, que o espírito, ele tem a responsabilidade sobre o seu corpo físico. Isso. Então, A a responsabilidade. forma que ele usa Isso. essas energias, né? Isso. Então, embora seja uma necessidade física, é o espírito que tem responsabilidade sobre É aquilo. isso. Né? E outra coisa, a gente não reencarna, Cláudio, para se tornar viciado em coisas físicas, como cigarro, bebida, essas coisas. Drogas. O sexo, eu vou colocar nesse campo, se ele sendo utilizado de forma equilibrada, ele não é viciante. Ele não vai te trazer descontroles no plano espiritual, entende? Tudo que é em demasia, tudo que é exagerado, tudo que tem um prejudicial. descontrole, gera desequilíbrios. E no É caso isso. dessa pergunta, se você me permite complementar, Sim. às vezes a pessoa ela acaba buscando companhia no lugar errado, né? Então você não precisa ir para uma casa de prostituição para você estar se sentindo solitário, porque a pergunta é: o idoso se sentindo solitário procura sexo na casa de prostituição. Poxa, o idoso se sentindo solitário, procure alguma atividade social para ele se integrar na sociedade, fazer amizades, né? Tem tantos grupos hoje de terceira idade, academias mesmo de ginástica. Ele pode participar de tanta coisa, fazer um trabalho voluntário, tem tantas casas espíritas precisando de trabalhadores voluntários, de repente arruma uma namorada, casa, né? Então, Tem os grupos, né? tem os grupos de Tem terceira idosos. idade, vai pro baile, né? Vai pagar Né? feira. Eu queria, Não até sei se- fazer, eu queria ainda fazer um complemento, uma outra observação, que é a seguinte. Perdão, eu estou insistindo muito nessa questão, mas é para entender mesmo o assunto, né? Veja, eu estava falando que você nasce, você não tem a atividade sexual no começo da tua vida, depois começa lá na adolescência, vai até um período, depois ele começa a diminuir, certo? Depois de uma certa idade. Aí inventaram os tais dos remédios que faz voltar. Veja, é uma coisa que você está incentivando o físico, que já estava se acomodando, você está incentivando ele a voltar em algo que talvez você não tenha mais como controlar. Daí nascem essas dificuldades. E tem a ver com o que a doutora Paula colocou, que é essa questão da longevidade, né? Então, com o avanço da medicina, nós, seres humanos, estamos vivendo mais, né? Então, pessoas, como ela falou, 40 anos, 50 anos, já eram considerados idosos. A pessoa de 50 anos já era considerada idade. Que nossos Na Idade avós, Média era idosos, 45 anos a Mas, Idade Elaine, Média. o que eu tô A dizendo- idade... O que eu estou dizendo é o seguinte, se é natural, aí beleza. sim. O problema é quando você força a natureza, Então, entende? aí o homem vai buscando, então, Então, prolongar, né, ou talvez o prazer sexual, a atividade sexual, através dos recursos da medicina. só que tem um detalhe. Tudo bem, se são recursos adequados, mas quando você toma um remédio que foi inventado para outra coisa, porque a gente sabe que o Viagra foi inventado para uma outra questão, tá certo? Quando você toma esse remédio para, vamos assim dizer, satisfazer ou você criar a condição para você ter uma atividade sexual que teoricamente já estava acomodada, você está forçando uma situação física. Significa que Eu você está compreendo, criando um né? desequilíbrio para o seu espírito. Só Agora, isso. o Edson falou dessa questão dos remédios, né, Paula? Existe também uma outra conotação, por exemplo, já vi amigos de jovens que dizem, não, eu vou tomar esse remédio Para ter um para baratinho. ter uma energia maior. Isso também é muito comum nos dias de hoje. Os jovens aí nas Curiosidade, baladas. né? Muito, muito. Isso vem acontecendo de maneira assustadora, para ser bem sincera, né? Principalmente quem tem filhos, né? Sou mãe, Elaine acredito também, o Edson, todos nós aqui. É uma situação bastante preocupante isso.
Está sendo disseminado isso entre os jovens. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Começa, eu vou curtir um barato e depois não consegue Vira se livrar, vício, torna-se um vício. Exatamente. A mesma coisa lá, os esteroides, enfim, isso vem se tornando, é bem preocupante. Agora uma outra pergunta aqui de Boris Maciel. E os atores de filmes pornô, como é que ficam espiritualmente nessa questão? Elaine. É um outro departamento. O Edson olhou pra você. Obrigada, Boris, obrigada. Poxa vida, a gente estava falando aqui, não tem certo, não tem errado, né? Um caminho que encontraram aí de talvez ganhar sua subsistência, né? E deve ter ali pessoas que se dispõem a esse ofício por necessidade material e outros até mesmo por prazer, né? É claro que não é uma atividade bacana, na minha opinião. Eu acho que na visão espírita de tudo isso que a gente vem falando, né? Claro que não tem esse envolvimento emocional, né? Ninguém reencarna para ser ator pornô, né? É uma consequência do meio, né? Do meio e o caminho das facilidades, né? Eu acho que a pessoa acaba indo, assim como a pessoa às vezes vai para prostituição, né? Vai virar um gigolô, então... São distúrbios morais, né, que aquele espírito já carrega e ele tem essa oportunidade de reencarnar e às vezes mudar a sua história e às vezes acaba, né, ou sendo levado por alguém, né, induzido a esse caminho. Mas eles também respondem as mesmas leis se aplicam aos atores pornôs, né? Então, a gente não tem uma certeza absoluta, mas você vai dizer o quê? De que forma que ele vem praticando esse ofício? Como que a pessoa se conduz com relação a isso? Evidentemente que está gerando aí um agravamento, aí um comprometimento, na minha opinião, ainda maior aí na sua evolução, na sua questão moral, né? Eu gosto muito, Cláudio, daquela frase de Jesus: o problema não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Ele fazendo referência àquela crítica, né, dos hipócritas que falavam de comer com a mão e tal. Naturalmente que a gente levando isso para um campo mais amplo, você vai ver que tem não só do ator pornô, existem outras profissões que teoricamente são comprometedoras. Sim. Né? Pessoa que tem um bar, que fica servindo bebida. Isso, o outro que faz, né? Vende droga, um traficante. Vende droga. Ou seja, tudo é uma questão do quão isso é importante na tua vida, de que forma você vai fazer com que isso te influencie. Se você sabe que aquilo definitivamente é só uma profissão e que aquilo não vai te deteriorar ou não vai te desequilibrar, tá certo? Porque uma vez uma pessoa falou assim, pô, e agora eu virei espírita, eu tenho um bar. Eu falei, qual o problema? Eu não me sinto bem em ficar servindo bebida. Eu falei, então procure outra coisa. Vai fazer um curso. Quer dizer, então veja, ele atingiu um nível de compreensão de que aquilo já não era mais bom para ele. Então vai buscar outra coisa. Isso. Tá Mas certo? não que a doutrina obrigue, né? Veja, a doutrina está, Cláudio, para que as pessoas aprendam com ela e elas entrem na doutrina e de forma equilibrada. Ela é inclusiva, né? De forma inclusiva. Porque se a doutrina está desequilibrando a pessoa na vida, não é esse o objetivo da doutrina. Não é criar embaraços e nem problemas. É fazer as pessoas se libertarem, inclusive, tá certo? Mas dentro das circunstâncias. E se essa pessoa não tem outra alternativa? Nós já falamos em programas anteriores da questão das prostitutas, né? Foi. Que muitas jovens são colocadas passado pelos pais sem que elas tenham escolha. Os pais a colocaram lá. Tá certo? Então, como é que você faz? Você vai condenar. A gente já falou aqui, você pode condenar a atividade, mas você não pode condenar a pessoa que está na atividade, porque você não sabe as circunstâncias que a levaram para isso. E a pessoa não é só aquilo, ela é muito mais. Então, ela pode ser um ator pornô, só que, por exemplo, ser extremamente caridoso. Ser uma pessoa, um filho extremamente amoroso, ser uma pessoa muito bondosa. Não pode julgar, né? Então, assim, quem está pecando mais, vamos falar assim, né? Usar a palavra pecado, o ator pornô ou aquela pessoa muito bem casada, família margarina, mas que é maledicente, que prejudica os outros, que ganha vida enganando as pessoas. Então, por isso a gente fala, não tem uma fórmula, não tem, né? Não é uma coisa fechada.